Apresse em praticar o bem e proteja sua mente do mal. Para aquele que hesita em fazer o bem, sua mente se deleita com o mal. Dedique-se à prática de ações benéficas sem qualquer perda de tempo. A prática do caminho espiritual foi chamada pelo Buda de Patisogatami, ir contra a torrente do mundo. A tendência normal da mente é ser arrastada por emoções e praticar ações inábeis. Se alguém não se esforça em ir contra essa torrente, essa pessoa praticará ações inábeis e seguirá pelo caminho incorreto. Se alguém praticar algum mal, que não o faça vez após vez, que nisso não encontre deleite. Sofrimento é acumulá-lo. Ações inábeis ou prejudiciais acúsala. São aquelas volições kármicas, as consciências e os outros fatores mentais concomitantes a elas associadas, que são acompanhadas pela cobiça, ou aversão, ou apenas delusão. E todos esses fenômenos são causas para resultados kármicos desfavoráveis e contêm as sementes de destinos e renascimentos infelizes. Fatores mentais associados com todas as ações prejudiciais são 4. Não ter vergonha de cometer transgressões, não temer cometer transgressões, inquietação e delusão. As raízes, mula em Pali, também chamadas de hetu, são aquelas condições que, pela sua presença na mente, determinam a qualidade moral, benéfica, kusala, ou prejudicial, akusala, de uma volição ou intenção, e a consciência e os fatores mentais associados a esta. Em outras palavras, a qualidade do kama. Há 6 raízes, 3 karmicamente benéficas e 3 karmicamente prejudiciais, a saber, respectivamente, cobiça, aversão e delusão, e não cobiça, não aversão e não delusão. A cobiça surge através da atenção sem sabedoria a um objeto atraente. A aversão surge através da atenção sem sabedoria a um objeto repulsivo. Assim, a cobiça engloba todos os graus de atração em direção a um objeto, desde o traço mais sutil de um pensamento de desejo até as formas mais grosseiras de egoísmo, enquanto que a aversão engloba todos os graus de aversão, desde o traço mais sutil de má vontade até os mais altos picos de ódio e ira. Essas ações prejudiciais, matar, roubar, conduta sexual imprópria, linguagem mentirosa, linguagem maliciosa, linguagem grosseira, linguagem frívola, cobiça, má vontade e entendimento incorreto, ocorrem devido à cobiça, aversão ou delusão. Encantado com a luxúria, enfurecido com o ódio, cego pela delusão, dominado completamente com a mente agrilhoada, o homem almeja sua própria ruína, a ruína dos outros, a ruína de ambos, e ele experimenta o sofrimento mental e a tristeza. E ele segue maus caminhos em suas ações, palavras e pensamentos. E ele realmente não entende o que é benéfico para ele mesmo, o que é benéfico para os outros, nem o que é benéfico para ambos. Essas coisas o tornam cego e ignorante, obstruem sua sabedoria, são dolorosas e não conduzem à paz. Se alguém praticar algum bem, que ele o faça vez após vez, que nisso encontre deleite, felicidade é acumulá-lo. Bem são ações meritórias, punya em Pali. Kusala é outro termo para designar tais tipos de ações. Enquanto o mal não amadurece, os malfeitores podem ser bem afortunados, mas quando o mal amadurecer, o malfeitor verá maus resultados. Enquanto o bem não amadurece, os benfeitores podem ser desafortunados,
Mas quando o bem amadurecer, o benfeitor verá bons resultados. Esses dois versos foram ditos pelo Buda no decorrer de um evento em que o tesoureiro Anathapindika estava presente. Anathapindika, um milionário, era o principal discípulo leigo e patrocinador do Buda. Seu nome, Anathapindika, significa alimentador dos desamparados. Seu nome original era Sudatta. Devido à sua generosidade ímpar, ele recebeu o novo nome. Sua terra natal era Savatthi. O malfeitor verá maus resultados? Uma pessoa má pode levar uma vida próspera como resultado de suas ações benéficas passadas. Ele irá experienciar a felicidade devido ao potencial das suas ações benéficas passadas superarem as ações prejudiciais do presente. Uma aparente injustiça que muitas vezes prevalece no mundo. Quando, numa ocasião, de acordo com a inevitável lei de Karma, suas ações prejudiciais frutificarem, então ele verá os resultados dolorosos de sua maldade. O benfeitor verá bons resultados. Uma pessoa virtuosa, como muitas vezes acontece, pode se deparar com adversidades, devido ao potencial de suas ações prejudiciais passadas superarem suas ações benéficas do presente. Ele somente se convence da eficácia de suas ações benéficas do presente quando, no momento oportuno, elas frutificarem, trazendo felicidade abundante. O fato de que às vezes os maus são prósperos e os virtuosos são desafortunados é, em si, uma forte evidência que apoia a crença na lei de Karma e renascimento. Não subestime o mal pensando, ele não irá me atingir, pois tal como gota a gota se enche um pote, também o tolo se enche do mal pouco a pouco acumulado. Não subestime o bem pensando, ele não irá me beneficiar, pois tal como gota a gota se enche um pote, também o sábio se enche do bem pouco a pouco acumulado. A intenção deste verso é enfatizar que as ações benéficas, por mais insignificantes que possam parecer, não devem ser subestimadas, uma vez que esse tipo de ação gera resultados em termos de felicidade. Até mesmo uma pequena quantidade de bem pode ser útil. Tal como um rico comerciante com pequena caravana evita um caminho perigoso, igual a um homem que ama a vida evita o veneno, deve-se evitar todo o mal. A expressão sata denota um grupo de comerciantes. Eles viajam de um lugar para o outro comercializando suas mercadorias. Às vezes, eles viajam em caravanas formidáveis. Nos tempos antigos, tais caravanas eram compostas de carroças e carruagens tracionadas por bois. Uma vez que eles tinham de percorrer uma variedade de regiões, algumas vezes eles eram atacados por bandidos. Para enfrentar esses ataques, os comerciantes viajavam em grandes grupos, capazes de dissipar um ataque de bandidos. Na época do Buda, essas caravanas de carroças eram uma característica marcante na economia. Nesse verso, é enfatizado um hábito desses comerciantes extremamente ricos. Se eles fossem muito ricos, mas a caravana fosse pequena, eles evitariam os caminhos perigosos. Caminhos perigosos eram aqueles conhecidos por serem habitados por bandidos. Mal, papani, em Pali, são ações prejudiciais com o corpo, linguagem e pensamento. Elas estão enraizadas na cobiça, aversão e delusão. Esses são atos emocionais que trazem infelicidade, tanto para si mesmo como para os outros. O mal é tão perigoso e evidente como bandidos e venenos. Se na mão não há ferida, até mesmo o veneno pode levar. O veneno não afeta alguém sem feridas, tal como o mal não afeta aqueles que não o praticam. Se um homem que não tem feridas em sua mão toca em veneno, este não o afetará. Da mesma forma, o mal não vai afetar alguém que não pratica ações prejudiciais. No comentário desse verso,
conta-se a história de uma discípula leiga que tinha alcançado o primeiro estágio de iluminação, Sotapanna, e era casada com um caçador. Depois do Buda relatar a história dela aos monges, eles lhe perguntaram: Venerável, a esposa do caçador, que é uma Sotapanna, não é também culpada por matar seres vivos, já que ela pega coisas como redes, arcos e flechas para o seu marido quando ele vai caçar? E o Buda responde: Monges, os Sotapannas não matam, nem desejam que outros morram. A esposa do caçador estava somente obedecendo a seu marido ao pegar coisas para eles. Assim como uma mão sem feridas não é afetada pelo veneno, assim também, como ela não tem nenhuma intenção de praticar o mal, ela não está praticando nenhum mal. Aquele que é rude com os puros, imaculados e livres das impurezas, sobre esse tolo o mal se volta, tal como poeira fina atirada contra o vento. Alguém desprovido de impurezas são as impurezas que surgem de paixão, aversão e delusão. Estas são descritas como anganas, literalmente espaços abertos, porque o mal surge a partir delas sem inibição. Às vezes o termo mácula também é usado como referência aos anganas. Etimologicamente, anganas também significa a capacidade de depravar uma pessoa contaminada por máculas. Em alguns contextos, angana significa sujeira. O indivíduo que é desprovido de impurezas é referido como anangana. Paraíso, saga em Pali, nos comentários, paraíso é definido como o lugar onde os prazeres dos 5 sentidos aparecem com a maior intensidade possível. Aqueles que vivem nos paraísos são chamados de devas. Nascem no ventre, de acordo com o budismo, existem 4 tipos de geração: a geração em um ovo, a geração em um ventre, a geração na umidade e a geração espontânea. Malvados no inferno, existem 4 tipos de nirayas, sendo que niraya significa desprovido de felicidade, ou seja, estados de privação, que são o reino animal, o reino dos petas, o reino dos asuras. Nenhum desses estados é eterno. De acordo com seus karmas prejudiciais, os seres podem renascer nesses mundos de existências miseráveis. Depois de morrerem nesses mundos, eles podem renascer em mundos mais felizes, de acordo com seus karmas benéficos passados. Aqueles sem impurezas, os arahants, após a morte, não renascem, mas sim realizam o parinibbana. Nem no céu, nem no meio do oceano, nem habitando uma caverna numa montanha. Não há nenhum lugar nesse mundo onde alguém possa permanecer e escapar de suas ações prejudiciais. A implicação aqui é que não há nenhum lugar, quer seja na terra, no mar ou no céu, onde o malfeitor possa escapar das consequências de suas ações prejudiciais. O verso menciona alguns dos lugares que poderiam ser considerados seguros: espaço no céu, no meio do mar ou a caverna numa montanha. Nem no céu, nem no meio do oceano, nem habitando uma caverna numa montanha. Não há nenhum lugar nesse mundo onde alguém possa permanecer e não ser subjugado pela morte. A implicação desse verso é que não há nenhum lugar no mundo onde a morte não possa alcançar uma pessoa. Em termos positivos, onde quer que se vá, não há escapatória da morte.